Eu irei me certificar de que eu irei comprar o máximo de criptomoedas possível nos próximos 30 dias e nesse vídeo de hoje você vai entender o porquê. Por que que nos próximos 30 dias nós temos a última janela de oportunidade para antecipar um período de 3 meses de alta forte, onde o Bitcoin irá romper a casa de US$ 109.500. Se você quer entender tudo sobre isso, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. E como vocês já sabem, nós tivemos a reunião do Comitê do Banco Central americano e nela nós tivemos algumas revelações muito importantes. Eu quero trazer aqui para vocês um resumo a respeito de tudo que foi dito, das revisões e uma surpresa que foi revelada nessa reunião do dia de ontem, que é muito positiva para os próximos meses no mercado cripto. Então, vem comigo para você entender tudo que foi dito na reunião do Banco Central americano no dia de ontem por esse carinha aqui, que é o presidente do Banco Central americano. Começando a falar pelas revisões das projeções do Fed para 2025, nós temos pontos bem interessantes aqui a serem observados. Primeiro deles, corte na previsão de crescimento do PIB de 2,1% para 1,7%. Desaceleração econômica, economia enfraquecendo. Tá? A economia fraca necessita de corte de juros para que a economia seja estimulada. Desemprego. A respeito do desemprego, o Fed revisou a projeção de 4,3% para 4,4%, indicando um mercado de trabalho mais fraco. Se o mercado de trabalho está fraco e o PIB, a projeção do PIB também está ficando mais fraca, são dois pontos que podem levar os Estados Unidos para um cenário de recessão, um cenário onde a economia está fraca e com uma economia fraca, os Estados Unidos precisam cortar juros para estimular a economia. Só que olha só que controverso isso daqui. O Fed elevou a projeção de inflação. Em recessão, a inflação não sobe, a inflação cai, porque o consumo diminui e tudo mais. Só que na revisão que o Fed fez para 2025, ele subiu a projeção de 2,5% na inflação PCE para 2,7%. E ele falou também aqui que muito dessa expectativa a respeito do aumento na inflação é por conta da política tarifária do Trump. Eu vou entrar em mais detalhes com vocês a respeito disso mais para frente. Na questão do núcleo do PCE, ele aumentou a projeção de 2,5% para 2,8%. Então é um cenário muito controverso. Parece que o Fed está completamente perdido nessa situação atual, porque eles projetam a economia desacelerando, o PIB caindo, economia mais fraca, desemprego subindo, mercado de trabalho mais fraco, consequentemente, o ideal nesse cenário, o que é esperado num cenário como esse, de PIB caindo e mercado de trabalho também fraco, é a inflação desacelerando. Só que aí ele joga projeções de aumento na inflação, o que colocaria os Estados Unidos, caso essa projeção do Fed seja entregue no final de 2025, os Estados Unidos estaria vivendo basicamente um cenário de estagflação, um dos cenários mais raros na questão da macroeconomia. É um cenário que aconteceu poucas vezes lá nos Estados Unidos e ele consiste em uma economia estagnada e a inflação subindo. É o que o Fed disse com essas projeções aqui que eles trouxeram. Mas eu deixo aqui um detalhe muito importante, que o Fed ele erra a maioria das projeções deles, tá? Tanto que ele está revisando agora para baixo as projeções. Em 2024, eles erraram praticamente tudo também a respeito das projeções. Mas, se essas projeções do Fed forem entregues, seria um cenário de estagflação. Agora, sobre as decisões do Banco Central americano, na data de ontem, eles mantiveram a taxa inalterada pela segunda reunião consecutiva, trouxeram ali maior incerteza sobre a economia, disseram que existe maior incerteza sobre a economia, mas mantiveram uma projeção média de 50 base points de cortes nas taxas para 2025. Indicaram um ponto muito positivo aqui, que foi a desaceleração do escoamento do balanço a partir de 1º de abril de 2025, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso também, e falaram sobre o crescimento econômico. Como eu falei, as projeções do PIB elas foram reduzidas para 2025, foram reduzidas em quase 20% nas projeções ali. Então elas foram drasticamente reduzidas e a inflação previsão foi revisada para cima, como eu falei anteriormente. E agora vem a fala do presidente do Banco Central americano, porque ele traz um discurso ali e depois ele responde algumas perguntas, alguns questionamentos
dos repórteres. E eles trouxeram aqui o seguinte, tá? Fizeram perguntas para ele e as respostas dele nos colocaram aqui na seguinte situação: a economia segue forte, mas a inflação ainda está um pouco elevada. E ele falou sobre as tarifas. As tarifas elevaram as expectativas inflacionárias. Então, o que que nos tiraria do cenário de estagflação e faria com que aquela expectativa do Fed ali não fosse entregue no final de 2025? A possibilidade de que o Fed está projetando que as tarifas do Trump serão inflacionárias e o Trump vem dizendo que as políticas dele não serão inflacionárias. E ele tem uma equipe gigantesca dos melhores economistas do mundo para auxiliar ele nessa questão e não trazer essa inflação para os Estados Unidos. E ele vem reforçando que as tarifas não vão causar inflação. E isso, o Fed pode estar projetando que as tarifas vão causar inflação, mas no final das contas elas não irão causar. E a economia vai desacelerar. Na projeção do Fed ali, a economia pode desacelerar, o mercado de trabalho desacelerando também, a inflação baixa, o Fed vai ter margem para zerar a taxa de juros e estimular absurdamente a economia. Ele fala que não está com pressa nesse momento, tá? O Fed vai aguardar mais sinais antes de agir. É importante lembrar que as tarifas, o boom das tarifas do Trump, a maior parte das tarifas pesadas mesmo, vão entrar em circulação a partir de 2 de abril. Tá? É a partir dali que o Fed vai conseguir entender melhor os impactos das políticas tarifárias do Donald Trump. Se o mercado de trabalho enfraquecer, pode haver alívio monetário. Então, isso daqui já joga para a gente que a gente tem que ficar muito de olho a respeito dos dados de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, que vão sendo divulgados. Sempre na primeira semana de cada mês, a gente tem os dados mais importantes a respeito do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Se a economia continuar forte, a política restritiva será mantida. E aí é o que eu falo, é muita controvérsia nessas situações aqui. Ele fala, a projeção dele é de que a economia vai enfraquecer para o ano de 2025, e ele fala que a economia está forte no momento, porque se ele está falando de continuar forte, ele está falando que no momento está forte. Então, por que que ele está projetando desaceleração para o final desse ano de 2025? É muita controvérsia nessas situações aqui, tá? E agora eu quero falar com vocês mais também a respeito dessa decisão aqui, que eles trouxeram uma decisão técnica para desacelerar o declínio do balanço. Justamente a questão do quantitative tightening que eu venho falando com vocês. Só antes de trazer aqui essa questão sobre o declínio no balanço patrimonial, eu quero trazer também isso daqui, que são os dot points do Fed. O que significa isso daqui? Isso daqui são as projeções dos diretores do Banco Central americano. O Banco Central americano tem cerca de 19 membros ali, tá? 19 membros no comitê do FONC. E eles votam quais que são as expectativas deles a respeito de corte de juros para a continuidade desse ano de 2025. Como a gente pode observar, em dezembro de 2024, o panorama era o seguinte: a maioria via 2 cortes de juros acontecendo nesse ano de 2025. Agora, o que que acontece? Nós temos 9 dos 19 vendo aqui também 2 cortes de juros para esse ano de 2025. Nesse caso aqui, eram 10 dos 19 vendo 2 cortes de juros para o ano de 2025. O que que a gente pode entender quanto a isso? No geral, as projeções do Comitê do Banco Central Americano continua a mesma sobre a questão de corte de juros. Só que, se você for olhar, está muito mais unificada aqui a questão de um corte, 2 cortes, 3 cortes ou nenhum corte. Em dezembro, tinham alguns acreditando em 5 cortes e tinham alguns acreditando que não haveria corte, tá? Estava muito mais distribuído. Então agora a gente vê uma concentração muito maior nas decisões. A gente vê que os membros do Comitê do Banco Central Americano eles estão entrando em um consenso melhor, sendo que o maior consenso é de que ainda haja 2 cortes de juros ainda nesse ano de 2025. E o mercado de criptomoedas e o mercado de renda variável sempre reage positivamente quando a gente tem os cortes de juros acontecendo. Então a gente ainda tem essa perspectiva para esse ano de 2025 de crescimento da liquidez por conta da política de expansão monetária do Banco Central Americano por meio dos cortes de juros, que eu já expliquei para vocês
como que funciona ali nesse sentido. E eu venho reforçando vídeo após vídeo que nós estamos vivendo um excelente momento de compra no mercado de criptomoedas. Eu acredito fielmente que se você conseguir abaixar o seu preço médio em uma posição que você tem uma alta convicção de levar para o longo prazo, aquilo que você entende, que você sabe que você precisa segurar aquilo porque tem um verdadeiro potencial, se você conseguir abaixar o preço médio dessa posição para próximo do valor atual em que essa criptomoeda se encontra, eu acredito que a chance de você terminar esse ano de 2025 no lucro é extremamente alta. Nós ainda estamos no meio do ciclo de alta do mercado de criptomoedas e nós ainda temos a perspectiva de crescimento de liquidez durante esse ano de 2025. Então a tendência é que a liquidez, que atualmente já está acima do patamar de quando o Bitcoin estava em 110 mil dólares, cresça ainda mais e leve o Bitcoin para cima junto com ele, e o Bitcoin subindo leve também as altcoins para cima junto com ele. Então, se você conseguir abaixar o seu preço médio nesse momento e botar o seu preço médio próximo do valor atual em que as criptomoedas se encontram, a tendência é que você termine esse ano de 2025 com um excelente resultado positivo. E para comprar criptomoedas nesse momento do mercado, você vai precisar utilizar uma corretora, correto? Com 4 milhões de usuários na América Latina e mais de 12 anos prestando um serviço de integridade financeira, excelente transparência para os seus clientes, a MB pode ser a corretora que você vai utilizar para fazer essas compras, diminuindo o seu preço médio. Além de aproveitar um excelente momento oportuno do mercado para você conseguir diminuir o seu preço médio, você também tem a chance de ganhar um Bitcoin inteiro para chamar de seu a cada R$ 200 em compras que você fizer dentro da corretora MB. Você vai receber um cupom para ter a chance de ganhar esse Bitcoin inteiro, que hoje está próximo da casa de R$ 500 mil. Basta fazer as compras que você faria normalmente em qualquer corretora que você fosse utilizar. A cada R$ 200 você vai ganhar um cupom e ter a chance de receber R$ 500 mil na sua conta. Um Bitcoin inteiro. Preste atenção, porque essa é uma oportunidade que pode mudar a sua vida. E se você quiser criar a sua conta para aproveitar essa oportunidade, tanto oportunidade de desconto nas altcoins, quanto oportunidade de ganhar um Bitcoin inteiro, o link estará na descrição e no comentário fixado desse vídeo. E também tem um QR Code aparecendo na tela agora, para caso você esteja assistindo pela televisão, você consegue escanear e participar desse evento, fazer as suas compras, diminuir o preço médio e unir o útil ao agradável. E a grande surpresa dessa reunião, na minha opinião, fica nessa parte aqui, a respeito do quantitative tightening do Fed, que é o apertamento quantitativo. A gente sabe que, historicamente, os períodos de altcoin season acontecem quando o Fed ou está com o quantitative tightening parado, não está reduzindo o seu balanço patrimonial, ou está na fase do quantitative easing, que é aumentar o seu balanço patrimonial. Nunca tivemos uma altcoin season acontecendo num período onde o Fed está reduzindo o seu balanço patrimonial. E nós tivemos uma mudança quanto a isso daqui. Não foi a mudança perfeita, mas já foi uma melhoria considerável. Olha só comigo qual que foi a mudança que a gente teve aqui. Essa parte em vermelho é uma parte que foi adicionada, que não tinha nas outras reuniões e foi adicionada nessa reunião. Observem que o comitê irá continuar reduzindo os seus títulos, tá? Então o quantitative tightening não terminou, mas houve uma mudança considerável. Observem que a partir do início de abril, o FONC, o Fed, vai diminuir o ritmo de redução do seu balanço patrimonial. Ele focou a redução aqui nesse momento nos títulos do Tesouro, onde a redução mensal hoje é na casa de 25 bilhões de dólares e será reduzido a partir do início de abril para somente 5 bilhões de dólares, uma redução de 80% no quantitative tightening que está sendo feito nos títulos do Tesouro. Só que não são só esses títulos que estão envolvidos ali no balanço patrimonial do Fed. Também tem os títulos de agências e os títulos lastreados em dívidas hipotecárias. E esses títulos também jogam aqui 35 bilhões de dólares, despejam 35 bilhões de dólares ali na economia todo mês a partir do despejo que o Fed faz
na redução do seu balanço patrimonial. Então, no panorama geral, a gente teve o seguinte: 35 mais 25, 60 bi. Era o número que o Fed reduzia no seu balanço patrimonial mensalmente. A partir de 1 de abril, ele vai começar a reduzir, ele retirou 20 bi daqui, então diminuindo 20 bi, ele vai começar a reduzir 40 bi mensal, uma redução de 33% no total. Bem positivo essa notícia, tá? 33%, uma redução bem positiva, porém ainda não nos coloca no mesmo patamar de 2017. Como eu falei, o quantitative tightening é um período que nunca teve uma altcoin season acontecendo quantitative tightening. Sempre foi com o quantitative tightening parado, sempre foi com a redução do balanço patrimonial do Fed parada, como aconteceu em 2017, ou em 2021, com o balanço patrimonial aumentando. Nunca tivemos uma altcoin season num período onde o balanço patrimonial do Fed estava abaixando. Só que a expectativa é de que isso continue sendo reduzido e provavelmente na próxima reunião eles irão reduzir essa parte aqui que eles não mexeram. Perceba que eles só mexeram na parte dos títulos do Tesouro, não mexeram nesses títulos lastreados em hipotecas. Então é bem possível que na próxima reunião eles reduzam essa parte aqui, talvez em 80% também. Isso já praticamente eliminaria o quantitative tightening, e na reunião de junho eles cessem completamente o quantitative tightening, e aí nós teríamos um cenário como o cenário de 2017, onde a gente teve uma altcoin season acontecendo no mercado cripto com a redução do balanço patrimonial do Fed completamente parada. Agora, quem se pronunciou logo após a decisão do Banco Central americano foi o presidente americano. Explicitamente, ele já disse que ele quer que o Fed corte juros. E olha só o que ele disse aqui logo após a decisão: o Fed estaria muito melhor se estivesse cortando juros à medida que as tarifas dos Estados Unidos começam a sua transição para entrar na economia. Faça a coisa certa. 2º de abril será o dia da liberação na América, tá? Falando sobre a implementação das tarifas. O que é muito interessante quanto a essa questão aqui do Trump pressionando o Powell, pressionando o Banco Central, é que isso não é a primeira vez que isso está acontecendo. Olha só, analisando aqui o passado, olha o que eu encontrei nas publicações que o Trump vinha fazendo, assim como ele fez essa publicação agora. 11 de setembro de 2019. O Federal Reserve deveria reduzir nossas taxas de juros para zero ou menos, taxa de juros negativa. O cara não quer pouca coisa, não. E então deveríamos começar a refinanciar nossa dívida. O custo dos juros poderia ser reduzido bem, enquanto, ao mesmo tempo, o prazo seria substancialmente estendido. Temos a grande moeda, poder e balanço patrimonial. O que é muito curioso também quanto a isso daqui? 11 de setembro de 2019. Nessa ocasião, a taxa de juros dos Estados Unidos estava na casa de 2,25%. E 6 meses depois, a taxa de juros estava zerada, como ele queria aqui, como ele deixou explícito anteriormente. Sobre a necessidade de refinanciar a dívida, como eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que os Estados Unidos precisa refinanciar a dívida dele da forma mais barata possível, e a forma para ele fazer isso é o Fed reduzindo a taxa de juros nesse ano de 2025, reduzindo drasticamente a taxa de juros. Então, assim como em 2019, o Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, queria essa redução e pressionava o Powell para ele zerar a taxa de juros e conseguiu depois de 6 meses, onde ele fez essa publicação aqui, pode ser que nos próximos meses a taxa de juros dos Estados Unidos comece a despencar também e a história se repita novamente. E ainda que não tenha acontecido efetivamente o corte de juros nessa reunião, a liquidez global já está num patamar acima de quando o Bitcoin estava na casa de 109 mil dólares. Existe um atraso nesse gráfico aqui de 3 meses, e o fundo desse movimento da liquidez foi formado a partir do dia 19, 18 de março até o dia 19 de abril, tá? São essas duas pontas aqui, 18 de março a 19 de abril. Então, seguindo nesse sentido, nós teremos 30 dias para acumular o máximo possível, para diminuir o máximo possível do nosso preço médio e aproveitar ao máximo esses preços do mercado cripto atualmente, porque após isso a tendência é que a gente tenha 3 meses de alta no mercado cripto para recuperar essa assimetria aqui que o Bitcoin atingiu em relação à liquidez global. Interessante analisar aqui o gráfico do Bitcoin atualmente e observar o seguinte, tá? Nós estamos próximo de uma zona majoritária de resistência, essa zona aqui de 89 mil a 91.800, então evite compras perto dessa zona no momento.
O ideal, caso você não esteja posicionado ou caso você queira fazer novas compras e o preço do Bitcoin estiver próximo dessa região aqui, é você esperar o rompimento efetivo acontecer. Por conta do seguinte, essa era a principal região de suporte do BTC. Quem está acompanhando o mercado há mais tempo lembra que toda vez que o BTC tocava aqui nessa região, ele segurava. Isso indica que essa região tinha uma forte predominância de compradores. Só que ao perder uma região forte de compradores como essa, significa que os vendedores ficaram mais fortes ainda. Tá? E na hora que o preço voltar aqui, a expectativa é que ele faça um movimento de redução. Tá? Então, com essa presença de vendedores nessa região, é necessário um catalisador de alta aqui para que o preço consiga romper e depois volte aqui para fazer um reteste, confirmar o rompimento e continuar a movimentação de alta. Os dois pontos mais interessantes de compra para BTC são ou você espera o rompimento aqui acontecer e o reteste faz uma entradinha no reteste, ou você compra perto desse fundo aqui, que seria justamente um movimento que pode acontecer seguindo o movimento da liquidez global, onde a gente tem esse fundo aqui, a gente forma mais 3 fundos próximos da mesma zona, tá? Seria na base de 78 mil e depois o preço voltaria a subir. Fundo suporte atual desse fundo que o Bitcoin formou na casa de 78 mil dólares, 78 a 76 mil dólares, melhor zona de compra possível para BTC nesse momento, seguindo o gráfico atual do Bitcoin. E bom, pessoal, se vocês quiserem ter acesso a lives exclusivas para membros aqui do canal Invest Crypto, onde eu analiso diversas altcoins para os membros do canal, tiro dúvidas ao vivo dos membros do canal, basta vocês clicarem no botão Seja Membro, do lado do botão Inscreva-se, que vocês terão acesso a 2 lives de mais de 1 hora semanais, reuniões que eu faço com os membros ali, retiro dúvidas, analiso diversas altcoins, analiso ali situações em que os membros estão inseridos para diminuir o preço médio e tudo mais nas altcoins que eles estão comprados. Se você quiser fazer parte dessa comunidade exclusiva, basta clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se ou no link que está no comentário fixado. E se você quiser ter acesso a uma comunidade para trades no mercado de futuros, que é diferente do clube de membros aqui do canal, tem um link na descrição também para que você consiga acessar essa comunidade e ter acesso a trades que eu compartilho no mercado de futuros utilizando a alavancagem nessa sala de operações. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.